Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a biografia do Capote, escrita pelo Gerald Clarke. Essa aqui então é Capote, uma biografia. E esse livro aqui na verdade foi publicado lá nos Estados Unidos em 1988, mas aqui no Brasil a gente teve uma primeira edição em 1993 e depois saiu apenas outra edição em 2006. E desde então esse livro está esgotado por aqui. Caso você tenha interesse em ler também essa biografia do Capote, você vai ter que procurar aí pelos sebos e tudo mais, certo? Na capa dessa minha edição a gente tem um blurb aqui em amarelo que diz o seguinte, ó: o livro que inspirou o filme Capote, indicado a 5 Oscars, incluindo melhor filme, ator e direção. E na verdade, eu tenho a impressão de que esse livro só foi republicado em 2006 por conta de 2 filmes que foram baseados nesse livro. Uma coisa que eu acho um tanto quanto curiosa, né? Porque num dado momento, né, se você escreve um livro que vai ficar famoso, enfim, né, você acaba vendendo os direitos de adaptação para uma empresa só, né? Mas enfim, não sei direito como é que aconteceu isso, né? Qual foi a história, mas o fato é que o Gerald Clarke acabou vendendo os direitos do seu livro para 2 empresas diferentes, concorrentes, e isso deu origem então a 2 filmes que a gente pode encontrar por aí. Um deles, né, o mais antigo, é o Capote, esse aqui que concorreu ao Oscar. Esse é um filme do começo de 2005. A gente vai ter o Capote sendo vivido então pelo Philip Seymour Hoffman. Ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme. E a Harper Lee, que é sua melhor amiga ali, retratada no filme também, é vivida pela... eu anotei o nome da atriz, eu nunca me lembro o nome dela. Catherine Keener. Os 2 estão muito bem no filme. Esse é um filme em tons de cinza, então ele é um filme assim com um climão obscuro, é um filme mais pesado, eu gosto bastante desse filme. Mas eu também gosto bastante do outro filme que é o Infamous, que aqui no Brasil, se eu não me engano, chegou com o título de Confidencial. Esse é um filme do comecinho de 2006. Quem faz o papel do Capote também super bem é o Toby Jones. É que o Philip Seymour Hoffman realmente deu um banho, né, no Capote. E além do Toby Jones, a gente tem também a Sandra Bullock fazendo o papel da Harper Lee. São 2 filmes, né, são 2 visões diferentes a respeito do mesmo livro. Acho que um complementa o outro. Caso você tenha interesse em saber mais sobre a vida do Capote, mas ainda não vai conseguir ler o livro porque, né, está esgotado, você pode assistir esses 2 filmes tranquilamente. Apesar de que os filmes me dão a impressão de que eles vão tratar mais do período da vida do Capote em que ele escreve o A Sangue Frio. Então a gente tem sempre assim um pouquinho antes da vida dele, né? Já, né, Capote sendo Capote, super famoso, né, na alta roda, em meio ao pessoal de Hollywood, em meio à cena literária do momento, e aí a gente tem ele lendo a notícia no jornal e tudo mais, e indo até aquela cidadezinha do interior para começar a escrever seu livro, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz há 2 semanas, se não me engano, vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhadinha, só sobre o A Sangue Frio. E depois a gente tem, sei lá, 80% dos filmes, né, isso vai acontecer nos 2, sobre, né, como ele foi para essa cidadezinha com a Harper Lee, etc, enfim. E os 2 filmes vão terminar mais ou menos do mesmo jeito, né? Eles vão mostrar pra gente a decadência do Capote após, né, a publicação do A Sangue Frio, que foi uma coisa que realmente aconteceu. Só que aqui no livro a gente tem, né, como sempre acontece, né, muito mais informações. Mas tá, vamos voltar ao livro então. O Capote não é assim um grande autor conhecido aqui no Brasil por algum motivo, né? A gente não nota assim um interesse das pessoas em conhecer a obra dele, apesar dele ser um dos meus autores preferidos, né? Eu já fiz vários vídeos sobre os livros dele, livros e contos aqui no canal. Mas a gente sabe, por exemplo, que o pessoal de jornalismo em algum momento vai ter alguma aula sobre o A Sangue Frio, em alguns cursos, né? Esse livro vai ser pedido para os alunos. Mas fora isso, a gente não tem lá muito contato com a obra dele. Os filmes que foram feitos, né, em 2006 ali, né, passaram. Então assim, quem assistiu, assistiu. Hoje em dia não sei se as pessoas se interessariam por assistir o Infamous e o Capote, né? Vocês me digam aí nos comentários se vocês ficaram interessados em ver os filmes ou não. E sinceramente eu não sei por que as pessoas não têm interesse em conhecer a obra dele. Porque ele é muito bom mesmo. Então assim, ele é um excelente novelista, ele é um excelente contista também. Então os 2 livros mais famosos dele por aqui são o A Sangue Frio e o Bonequinha de Luxo. Mas eu tenho a impressão de que as pessoas se interessam mais pelo Bonequinho de Luxo pela Audrey Hepburn. Por algum motivo as pessoas associam a novela... Por algum motivo não, né? Óbvio, né? As pessoas associam essa novela do Capote com um filme, né? No qual
a Audrey Hepburn faz ali o papel da Holly Golightly, a personagem principal do livro. O Capote não queria, num primeiro momento, a Audrey Hepburn fazendo o filme dele. Ele preferia ter colocado a Marilyn Monroe, que era também uma amiga dele. Mas no fim das contas, né, aqui no livro a gente vai descobrir que eles fizeram amizade, né, o Capote e a Audrey Hepburn. Aliás, Capote era uma pessoa que fazia amizade muito facilmente. E depois do filme pronto, ele até dá o braço a torcer, diz que ficou bacana e tudo mais, mas mesmo assim ele preferiria que a Marilyn Monroe tivesse feito aquele papel. E como eu ia dizendo pra vocês, ele é um excelente contista também. E primeiro eu preciso fazer uma autocorreção. No vídeo que eu fiz sobre o A Sangue Frio, eu tinha dito que ele tinha publicado alguns contos na The New Yorker. Mas aqui nesse livro a gente fica sabendo que seus contos não apareceram nessa revista, e sim na Harper's Bazaar e também na Mademoiselle. Essas duas revistas eram revistas femininas, né? Revistas de moda e tudo mais, mas elas eram conhecidas também por publicar contos de novos autores e tudo mais. E aí uma coisa interessante, aliás duas, né? A gente tem que lembrar que Mademoiselle é aquela revista que vai dar o primeiro emprego para Sylvia Plath. Então, para quem leu a Redoma de Vidro, vocês sabem, né? Tudo começa quando a protagonista vai para Nova York trabalhar na Mademoiselle, certo? Pois muito bem. Naquela época, as pessoas consumiam muito esses contos que eram publicados nessas revistas. Então, assim, pra gente entender a dimensão da fama que ele adquiriu ao publicar esses contos dessa forma, a gente tem que lembrar que, sei lá, as pessoas não assistiam novelas ou nada do tipo. Então, assim, quando você estiver conversando aí com sua avó, com sua bisavó sobre, né, como é que eles se divertiam naquela época, provavelmente ela vai dizer que ela lia muito fotonovela. Então, a leitura desses contos nessas revistas meio que equivale à fotonovela aqui no Brasil, entendeu? Todo mundo lia, todo mundo comentava, e foi assim, então, que começa a fama do Capote. Ele só tinha 20 anos de idade quando ele escreve o Miriam, que é um dos meus contos preferidos da vida. Tem vídeo aqui no canal também, gente. O link vai estar lá embaixo na descrição. E além do Miriam aqui no canal, vira e mexe eu comento com vocês sobre o Memória de Natal. É um conto lindo, mas triste. Aquele tipo de conto que você lê e seu coraçãozinho é destroçado, sabe? Eu sempre digo pra vocês que apesar daquele conto ser maravilhoso, eu nunca mais vou querer reler esse negócio na minha vida, porque, gente, aquele conto é triste demais. E você encontra esse conto também no Bonequinha de Luxo, né? O Bonequinha de Luxo vem junto com alguns outros contos do Capote. Mas então, esses contos dele, principalmente os contos mais sombrios, os contos de terror, assim, que ele tem também, são muito bons, vieram, na verdade, da infância dele. Então, o Capote foi criado no sul dos Estados Unidos e ele cresceu ouvindo essas histórias de fantasmas e de coisas sobrenaturais aí da família dele. Então, talvez a gente possa até classificar os contos do Capote como sendo parte ali do gótico sulista, né, do qual o Faulkner também faz parte, hein? Enfim, de volta ao livro novamente, né? O Gerald Clark era um dos principais escritores da revista Time, né? Que também foi uma das grandes revistas dos Estados Unidos. Hoje em dia não sei como é que tá, provavelmente deve continuar sendo, mas tá. Aqui na contracapa do livro tem uma fala do Capote, olha só. Esse tal de Gerald Clark, que está escrevendo um livro sobre mim, você o conhece? Ele é um dos principais redatores da revista Time. É realmente um bom escritor. E o livro deve ser fantástico, porque está trabalhando nisso há 8 anos. Nunca ouvi falar de uma pesquisa assim. E esse é o primeiro livro que ele escreve. Não quero lê-lo, mas certamente esse cara sabe mais sobre mim do que qualquer outra pessoa, inclusive eu mesmo. Mas apesar disso, pelo menos na minha opinião, essa aqui é uma biografia irregular. Já vou tentar explicar por quê. Esse livro começa então como a maioria das biografias começam contando pra gente sobre a infância, a adolescência do autor e tudo mais. Esse livro, na verdade, vai começar contando pra gente sobre a história dos pais dele, como eles se conheceram e tudo mais. Eram um casal de malucos. Então, assim, ela era muito bonita, muito jovenzinha, ele era mais velho do que ela, se apaixona por ela quando eles estão, aliás, quando ela está ainda no secundário, casa-se muito novinha e tudo mais, ele tinha uma lábia danada, ele tinha um carrão na época, então ele promete mundos e fundos pra essa mocinha, só que na prática, né, depois do casamento, ela descobre que ele na verdade não tem um tostão furado. Ele é um cara que vai ganhar a vida dele sendo um grande charlatão, digamos assim. Então ele vai ser representante de mágicos e coisas do tipo, fazendo shows aí pelos Estados Unidos afora. Mas são aqueles shows bem de charlatanismo mesmo. Então ela se sente enganada, né? Eles brigam muito e tudo mais. Ela engravida, o menino nasce. E a partir do nascimento do menino, né? Acho que a mãe até teve uma esperancinha de que o pai fosse tomar jeito, arrumar um emprego, né? Enfim, cuidar da família. Isso não acontece. Ela resolve que ela
ela também vai despirocar loucamente. Então, assim, ela passa a ter trocentos amantes e tudo mais. Então, assim, quando a gente começa a prestar mais atenção no que é feito com esse filho, né, enquanto os dois estão vivendo a vida louca, é que esse menino vai ficando muito abandonado. Então, chegamos aqui ao ponto em que a mãe leva o menino pro hotel onde ela vai se encontrar com um amante, larga o menino ali, sei lá, na sala do quarto do hotel, trancado ali, enquanto ela faz o que bem entende. Ou, às vezes, ela até aluga um outro quarto pro menino, deixa ele lá trancado enquanto ela faz lá o que ela precisa fazer. E o menino vai passando aquelas noites sozinho, trancado em quartos de hotéis, assim. Então ele vai crescendo com esse medo tenebroso de ser abandonado pelos pais. Veja só você. Então esse medo vai ser uma constante na vida dele e ele nunca vai se recuperar disso, né? Esse medo de ser abandonado pelas pessoas que ele ama. Quando a mãe do Capote decididamente desiste do casamento, né? Então ela vai para Nova York, larga o menino com a família dela. Então são tios e tias muito mais velhos do que ele. A única amiga que ele vai fazer ali na vizinhança é a Harper Lee e eles nunca vão perder contato. E é isso, no começo do livro a gente vai acompanhando essa criação estranha que ele vai ter ali por esses pais malucos que vão abandoná-lo, né, pra dizer bem a verdade ali. E a mãe, depois de alguns anos, né, o menino já tinha, sei lá, acho que 11 anos de idade, ela acaba finalmente se casando com um homem rico e aí vai lá buscar o filho. Antes disso, vira e mexe, ela ia visitar o filho e ela ia muito bem vestida, sempre de carrão e tudo mais. Então o menino vai crescendo com uma imagem da mãe, assim, maravilhosa. Peronomútil, porque ela sempre vai embora e sempre vai largá-lo sozinha ali com aqueles tios e tias. Mas depois de tudo isso, a mãe então se casa com esse homem rico, os dois vão buscar o menino, o cara vai adotar o Capote, né? Esse sobrenome na verdade é do padrasto dele. E aí ele vai passar a viver uma vida muito confortável em Nova York. E é bem na adolescência mesmo que ele vai começar a frequentar os bares e tudo mais, vai se transformando naquela, né, como é que vamos dizer, a vida da festa, né? Então, todo mundo queria ser amigo do Capote. Ele vai fazendo essas amizades com pessoas ricas, pessoas ali da alta roda e tudo mais, e num dado momento ele vai ver que aquilo não é o suficiente para ele quer ser famoso, né? Ele descobre muito cedo que ele quer ser escritor. Então a primeira coisa que ele faz é arrumar um empreguinho ali de, sei lá, office boy mesmo, dentro da The New Yorker, né? Seu grande sonho, né? Aliás, o sonho de todo escritor americano é publicar alguma coisa na The New Yorker, acredito que até hoje em dia. Mas esse emprego não dá certo, ele acaba pegando então alguns contos dele e indo para as concorrentes da The New Yorker, né? Como eu falei para vocês, a Harper's Bazaar e a Mademoiselle. Ele publica esses contos, fica famoso instantaneamente, então assim, todo mundo quer conhecer o Capote. E tem uma coisa interessante a respeito dele, que é o seguinte, ele era muito jovenzinho, ele devia ter, sei lá, 18, 19, 20 anos quando ele começa a publicar esses contos. E ele era uma figura muito interessante. Primeiro que, quando jovem, ele era muito bonito e extremamente efeminado. Então a gente tem que entender que o Capote, ele já era, né? Tem um amigo dele aqui no livro, num dado momento, que vai dizer que ele nunca saiu do armário, né? Porque ele nunca esteve no armário. Então, assim, ele vivia sua homossexualidade abertamente. E não tinha como disfarçar, ele era muito efeminado, a voz dele era uma voz muito fininha, então às vezes ele fazia uns telefonemas ali, e as pessoas que atendiam diziam coisas como, ah, a senhora quer falar com quem? Então assim... E ele era muito bem-humorado, fazia amigos facilmente, como eu já tinha dito pra vocês e tudo mais. A vida era boa para Truman Capote. E aí, por conta desses contos dele, que vão fazendo muito sucesso nessas revistas, ele acaba conseguindo o primeiro grande contrato da vida dele com uma editora, sem ter nem ideia daquilo que ele vai escrever, né? O contrato é para que ele escreva um primeiro romance. E aí ele vai publicar, então, esse primeiro romance, que eu não sei se já teve edição aqui no Brasil, mas em inglês ele se chama Other Voices, Other Rooms. É um livro também sobre um jovem que mora no sul dos Estados Unidos, enfim. É uma história quase que autobiográfica e ele só vai perceber isso quando os amigos começam a ler o livro e vão conversar com ele sobre o livro. É um livro que vai fazer bastante sucesso, né? O segundo livro dele também faz, então assim, ele passa a ser um escritor prolífero, ele passa a ser respeitado ali na roda dos literatos da época, então ele vai fazer amizade com pessoas que escreviam naquela época, como por exemplo a Carson McCullers, um outro escritor chamado Christopher Isherwood, ou Isherwood, eu não tenho certeza sobre a pronúncia dele. Esse é um autor expatriado, mas ele é radicado nos Estados Unidos. Um outro também, que também era jovenzinho, então era meio que o concorrente dele ali na época, chamado Gore Vidal. E vários outros também. Ele vai, nesse período da vida dele, conhecer um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é o biógrafo do Melville. Ele já era um homem bem mais velho que o Capote, então assim, ele vai meio que, como é que eu vou dizer, ser um tutor pro Capote, porque assim,
Apesar dele ter muito talento, escrever muito bem, ser famoso e etc., ele não tinha uma educação literária, digamos assim. Então esse cara vai pegá-lo pela mão e vai dar os clássicos pra ele ler e tudo mais. Tem até uma história bem engraçadinha que ele sempre contava, que ele foi um dia assistir uma peça baseada no Grandes Esperanças do Dickens, e aí ele vai dizer, assim, indignado para as pessoas que tinham roubado a ideia dele, entendeu? Então ele tinha publicado um conto que contava uma história ali parecida com a do Pip, do Grandes Esperanças, e ele vai achar que, né, Charles Dickens tinha plagiado ele. Isso é só pra gente ter uma ideia, né, de que ele realmente não conhecia os clássicos, né, ele só vai conhecer esses grandes livros a partir do momento que ele vai ter esse relacionamento. Então, além de publicar esses contos nessas revistas, esses romances e novelas, como Bonequinha de Luxo também, que vão fazer muito sucesso, vão passar pra tela de cinema e tudo mais, ele vai trabalhar diretamente como roteirista em Hollywood. Inclusive, um filme que eu esqueci de comentar com vocês quando eu fiz vídeo a respeito do livro aqui no canal, foi adaptado para o cinema pelo Truman Capote, que é então A Volta do Parafuso, do Henry James. Então esse filme também faz muito sucesso, ele passa a fazer muito sucesso em Hollywood também, enfim. Ele era um cara muito bem sucedido. Ele já era o Capote na época em que ele resolve ir para Holcomb escrever então A Sangue Frio. Como eu já comentei bastante com vocês sobre a escritura desse livro naquele vídeo, vou deixar linkado aqui caso vocês se interessem, mas naquele vídeo eu chego a comentar com vocês que eu acho meio absurda a visão que algumas pessoas têm de que naquele livro ele passa a mão na cabeça dos assassinos e tudo mais, né? Eu tenho a impressão de que aquele livro foi escrito naquele modo morde-assopra, sabe? Então ele vai contando sobre a vidinha dos meninos quando eles eram pequenos e tudo mais, e de repente ele conta uma coisa tenebrosa que eles acabaram de fazer. Então muitas pessoas ficaram com a impressão de que ele foi ameno com relação aos assassinos. E outra coisa também que fica claro pra gente na leitura daquele livro, mas isso fica claro mesmo, é o posicionamento dele com relação à pena de morte. Ele é contra. Mas isso não quer dizer que ele não acha que eles mereçam, né, a pena capital. E tem também aquela questão do romance, né, que a gente vê nos filmes, né, mas que no livro, né, no A Sangue Frio não fica claro, e aqui na biografia também não, viu, gente? Então, assim, eram boatos, pode ser que tenha acontecido, pode ser que não, mas ninguém tem prova de que, né, ele tenha tido um romance com um dos assassinos. Com relação ao posicionamento do Capote, aqui na biografia, o biógrafo vai dizer o seguinte, ó: tinha opiniões geralmente conservadoras e não concordava com a visão que vigorou nos anos 60 de que os criminosos são vítimas da sociedade. Então tá vendo? Ele era contra isso, né? Engraçado que aqui no Brasil hoje em dia, né, tem muita gente que pensa assim, não é mesmo? Coitados, tiveram uma infância tão difícil. Ah, mas mataram uma família inteira, né? Com requintes de crueldade. Enfim, ainda sobre isso, na página 309, né, o biógrafo vai dizer o seguinte, ó: quando Perry, né, um dos assassinos, responsabilizava a infância infeliz por tudo o que tinha feito, Truman interpelava-o indignado. Olha lá. Eu tive uma das piores infâncias do mundo e sou bastante decente, um cidadão cumpridor da lei. Perry dava de ombros. Então, assim, naquele vídeo eu comento com vocês que o Capote disse numa entrevista que ele achava realmente que o Perry também tinha tido uma infância difícil como a dele, né, em diversos aspectos, mas que ele saiu pela porta da frente e o Perry saiu pela porta dos fundos. Então, assim, para Capote, aquela coisa de que a situação faz o ladrão não é bem assim, tá? E outro desserviço que os filmes fazem também com relação à vida do Capote é que eles vão mostrar pra gente que houve uma derrocada na vida dele depois da escritura do A Sangue Frio, né? Depois da publicação do livro. Então, assim, aquilo o abalou muito, e aqui na biografia a gente fica sabendo que o que mais o abalou foi ter presenciado, né, a execução dos dois assassinos. Então imagina você aí, você é uma pessoa muito delicada, muito afeminada e tudo mais, você vive sua boa vida ali em Nova York, de repente esses dois assassinos que se tornam de alguma forma amigos e confidentes dele e tudo mais, acaba convidando o Capote para estar ali presente no momento de sua execução, ele acaba indo, então assim, aquilo realmente vai mexer muito com essa pessoa. Mas quando ele volta pra casa, termina finalmente de escrever seu livro, né? O livro é bom, todo mundo gosta do livro genuinamente, ele recebe boas reviews, ele sabe, ele tem consciência de que escreveu uma grande obra e tudo mais. O sucesso financeiro também vem a partir da publicação desse livro. Então, assim, muitas coisas boas vieram da publicação do A Sangue Frio. Inclusive, o grande baile do século que ele vai promover, né, por conta do sucesso do livro, né? Que é o
baile em preto e branco, se não me engano é assim que a gente fala em português, mas enfim, é o Black and White Ball, que foi ali a festa mais concorrida do mundo, então só os ricos e famosos, né, estiveram ali presentes. Ele, mais uma vez, foi a vida da festa, então, enfim, o momento alto de sua vida veio depois, né, da publicação daquele livro. E aí, claro, né, que ele passa por momentos muito difíceis, ele passa a só conseguir dormir com pílulas e coisas do tipo, então o processo de criação daquele livro foi demais para ele, realmente foi difícil de engolir, mas talvez não tenha sido tão difícil quanto o não reconhecimento dos colegas. Então o que acontece é o seguinte, naquele ano, as grandes premiações literárias dos Estados Unidos, né, que são o Pulitzer e o National Book Awards, simplesmente ignoram o livro do Capote. E aí a gente fica sabendo, né, que os jurados e tudo mais, eles tinham um pé atrás com o Capote mesmo. Então, apesar dele ter feito muitos amigos, ele também fez muitos inimigos. Porque ele tinha a língua solta, ele falava o que vinha à cabeça, né? Tem também aqui a história de uma entrevista que ele deu numa televisão, né? Então você tinha ali 3 escritores, se eu não me engano, comentando sobre grandes obras e tudo mais, e alguém vai comentar sobre os Beats. E ele odeia os Beats, né? Ali o Kerouac, o Burroughs e tudo mais, né? E aí num dado momento ele vai dizer que o Kerouac faz não é literatura, é simplesmente exercícios de datilografia. Então assim, essa fala do Capote, inclusive, ficou, né, ligada diretamente à obra do Kerouac durante muito tempo, né? Muitas pessoas concordaram com o Capote. Então ele era essa pessoa que dizia o que pensava e não tava nem aí, se era na televisão, se todo mundo ia ver, enfim. Então ele fez muitos inimigos no meio. E aí os jurados dessas premiações ali na época simplesmente ignoraram o livro dele e deram os prêmios para livros muito inferiores. Então assim, isso também magoou fundo aqui o Capote. Então ele nunca se recuperou disso também. Mas ele ainda estava para escrever o que seria sua grande obra-prima, né? Um livro chamado Answered Prayers, que vem de uma fala atribuída a Santa Teresa d'Ávila, né? Em que ela vai dizer que mais lágrimas foram derramadas por orações atendidas do que pelas orações não atendidas. Então ele tira, né, esse orações atendidas, né, o Answered Prayers, como título do seu livro. Esse título para esse livro ele já tinha há muito tempo, até antes de escrever o A Sangue Frio. O que ele queria fazer aqui era, na verdade, a versão dele do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, né? Porque a gente sabe que o Busca do Tempo Perdido é também uma lavação de roupa suja, né? Então ele vai observando a sociedade, vai escrevendo ali tudo que ele observava daquela, né, vidinha podre que aquelas pessoas tinham e tudo mais. Então é lógico que o Em Busca do Tempo Perdido é muito mais do que isso, mas é um retrato daquela sociedade parisiense daquela época, né, do início do século XX. O que o Capote tenta fazer no Answered Prayers é uma coisa parecida, só que com a Nova York, né, e Hollywood também daquela época, dos anos 60, digo. Mas então, ele acaba retratando aqueles amigos dele de forma não muito lisonjeira, né, dentro do seu livro. E esses livros que o Capote escrevia nessa época saíam em capítulos na The New Yorker, antes de serem publicados direitinho em formato de livro. Então era mais ou menos como o folhetim do século XIX, sabe? Então esses amigos começaram a ler esses capítulos na The New Yorker, se sentiram altamente ofendidos pelo Capote e passaram a ignorá-lo. Então aos poucos ele foi sendo abandonado por esses amigos. Aí a gente vai acompanhando a derrocada de vez. Então assim, a gente fica sabendo sobre diversos amantes jovenzinhos que ele vai ter, ele vai se entregar para o mundo das drogas, das bebidas, o alcoolismo e etc. Vai ser preso porque vai bater seu carro ali por estar dirigindo bêbado. Então assim, é uma derrocada, é bastante triste de acompanhar essa derrocada aqui nesse livro, mas é exatamente a partir desse momento em que ele começa a viver a vida louca dele que a biografia passa a ficar menos interessante. Então assim, são muitas viagens com esses amantes, são muitas briguinhas, são muitos, né, quebra-paus ali em bares e coisas do tipo, né, são muitas brigas com os amigos da sociedade. Então assim, pra mim pelo menos as 100 últimas páginas do livro me perderam. Mas eu entendo o que o Gerald Clarke quis fazer ali no final desse livro, né, ele realmente quis mostrar pra gente como era a vida do Capote ali nos anos em que ele o acompanhou. E o fim dele é muito triste, né? Ele vai morrer praticamente sozinho, né? Tem uma amiga dele, né, que vai cuidar dele ali nos últimos momentos e tudo mais. E naquele último dia de vida ele mistura ali vários remédios que ele tinha que tomar, enfim, não se sabe se foi tentativa de suicídio ou não, mas enfim, o fato é que ele vai dormir e não acorda mais. Então assim, o fim dele é realmente muito triste. O Answered Prayers acaba sendo publicado em formato de livro depois de alguns anos, se eu não me engano, mais pro final ali dos anos 80, então é um unfinished work, né? Um livro não acabado. As pessoas que foram retratadas ali naquele livro nunca perdoaram o Capote, enfim, gente.
Aqui nesse livro a gente vai acompanhar uma história de ascensão e queda, mas assim, uma queda feia mesmo. No fim das contas, como eu tinha dito pra vocês, é um livro com altos e baixos, então assim, pra mim o livro vai crescendo até o momento ali do baile, né, preto e branco, e depois, como a vida do próprio Capote, não é mesmo, o livro também dá uma caída. Mas é interessante mesmo assim, é um livro que vale a pena ser lido caso você goste do autor ou caso você tenha interesse em conhecer a história dessa figura interessantíssima. Fica aqui a dica pra vocês. Quem se interessou pelo livro, dê uma procuradinha no sebo mais próximo e depois vocês me contem o que vocês acharam do livro. Ele traz aqui também alguns encadernados com fotografias, né? Que a gente tem algumas fotos do jovem Capote. Aqui a gente tem a última foto, tirada ali na última semana de vida dele. E enfim, gente, no fim das contas é um autor meio trágico. Gostei bastante da leitura, apesar dos pesares. Fica a dica pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.